habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses 3:16. Boa noite! Boa noite! A graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos juntos mais uma vez para concluirmos o estudo no livro de Provérbios. Um manual de sabedoria para a sua família. Certamente Deus já está atuando na sua vida, no seu lar, e ao colocar em prática os ensinos, a palavra do Senhor, certamente você vai colher junto da sua família muitos frutos. Então, que Deus nos abençoe. Vamos mais uma vez louvar e meditar na palavra do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Bom, estamos concluindo o nosso mês da família, né? Família, lugar de refúgio, lugar de apoio, segurança e proteção. E nós observamos do dia a dia das famílias, das pessoas, que as pessoas estão buscando sempre a felicidade. Elas querem ser felizes. E muitas vezes, em busca dessa felicidade, alguém pode até achar que pode abrir mão da sua família, porque o importante é eu ser feliz. E é importante a gente olhar para a palavra de Deus e, olhando como família cristã, como um servo do Senhor, nós vamos identificar que mais importante até do que buscar essa tal felicidade é sermos uma bênção. E aí lembramos lá de Abraão, quando Deus falou para Abraão que ele deveria sair da sua terra, da sua parentela, para a terra que o Senhor iria lhe mostrar. E falou para ele, você será uma bênção. Então, quando você pega a palavra de Deus e você coloca ela em prática, como a gente está caminhando aqui em Provérbios, é nessa direção. É a terra que o Senhor há de nos mostrar. Então você vai se esforçar para colocar em prática e você vai ser uma bênção. Então, queremos começar com esse conselho. Então, mais importante que você buscar a felicidade e ficar por aí, né, tentando do seu jeito, da sua maneira, que tal ir pelo caminho que o Senhor determinou para ser uma bênção? E se você for uma bênção, certamente você será uma pessoa feliz, ou seremos felizes, né, como um todo, como servos do Senhor. E nós vamos começar hoje com um clássico,
um clássico do livro de Provérbios, especialmente para as mulheres. Então, nós estamos falando de casa, a gente pensa numa construção de uma casa. E vamos falar então da sua edificação conforme Provérbio 14:1. E aí diz: toda mulher sábia edifica sua casa, a insensata, porém, com as mãos a derruba. Então, duas mulheres aqui são consideradas, a sábia e a insensata. Em outras versões, a tola, né? Então, a sábia, ela edifica a sua casa. A insensata, porém, derruba com as suas próprias mãos. E nós temos aprendido que da porta para dentro, a mulher, né, ela realmente tem uma função importantíssima dentro de sua casa e Deus a capacitou para tanto, para a edificação do seu lar. Temos ainda o 12:4, que diz: a mulher virtuosa é a coroa do marido, mas a que se comporta de modo vergonhoso é como podridão nos seus ossos. Então, a mulher virtuosa, ela é um adorno para o marido, né? Ela é uma satisfação para o marido. Ela é uma conquista do marido, não é? Então, e a segunda parte é até forte, né? Porque a que se comporta de modo vergonhoso, ela é como podridão nos seus ossos. Temos ainda um conselho, especialmente para os meninos aí que estão pensando no casamento. Casa e riquezas são herança dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Então, ó, meninos, oração. Pede a Deus, porque a prudente vem de Deus. E as meninas, busquem no Senhor a prudência, busquem no Senhor a sabedoria, então, para que sejam respostas de oração para os jovens aí. Só uma questão importante, né? Porque durante o casamento, no desenvolvimento da vida conjugal, em muitos momentos, quando vem a crise, bate a nossa porta, isso faz toda a diferença. Você vai lembrar que você orou e Deus colocou aquela pessoa na sua vida. Isso vai dar uma força a mais para vencer as dificuldades. E para terminar aqui essa parte sobre a mulher, esses provérbios, a gente vai falar então de algo que a mulher gosta muito, né? Que é a beleza. E sobre a beleza nós separamos aqui 2 provérbios. E aí fala que a beleza é o temor ao Senhor e a discrição. Então vamos lá, o 31:30 diz: a beleza é enganosa e a formosura é vaidade, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Então temos aí, né, uma dica muito especial, um conselho de sabedoria, palavra de Deus para as nossas vidas. O 11:22 diz: a mulher bonita que não é discreta é como joia de ouro em focinho de porco. Então, discrição é algo importante também. 2 dicas aí de beleza para nós mulheres. E durante o nosso estudo, né, a gente tem falado da importância de você ler provérbios e aplicar para a sua vida. E às vezes você vai ler um provérbio como esse, né, do capítulo 11, verso 22, e você vai ficar assim, meu irmão, o que ele quer dizer? E aí eu tenho aqui, né, 2 conselhos para dar para vocês, né, nós podemos aconselhar, que vai ajudar muito. Primeiro, é você utilizar uma outra versão da Bíblia. Por exemplo, essa aqui é a versão viva. Então você pega aqui na versão viva o mesmo versículo e lê novamente. Olha, 11:22. Uma mulher bonita que não se porta decentemente é como uma joia de ouro enfeitando o focinho de um porco, né? Então, só em você ler na outra versão já deu uma clareada, né? Porque aqui fala dessa mulher que não se porta decentemente, né? E aqui fala da mulher que não é discreta. Mas ainda temos dúvidas, né? Porque você fala assim, pô, focinho de porco, essa mulher, o que é isso? Aí você vai para um comentário bíblico, né? Eu já apresentei para vocês, esse é um dos excelentes comentários que nós temos sobre Provérbios, de autoria do reverendo Hernando Dias Lopes. E eu achei muito interessante o comentário dele acerca desse texto. Ele diz o seguinte, que a beleza exterior, sem a beleza interior, é uma completa frustração. E aí ele comenta que o sábio Salomão compara a mulher bonita, mas indiscreta, a uma joia no focinho de um porco. O porco é um animal imundo, que vive se arrastando na lama. Seu focinho o tempo todo revira o lixo e a podridão. Assim é a mulher que tem um corpo bonito, mas uma língua solta. Tem uma aparência atraente, mas desanda a boca para espalhar boatarias.
Formosura e leviandade não combinam. A beleza externa de uma mulher é completamente apagada se a sua língua é uma fonte da qual jorra a maldade. Aí a gente entende essa questão do focinho do porco, né? Que adianta botar uma joia no focinho de um porco se ele vai ali ficar o tempo todo na lama e tal. Então o comentário serve para isso. Eu acho que dá uma clareada também nesse texto pra gente. Vamos seguindo, né? Vamos seguir. O próximo assunto é a irritabilidade. E não tem como fugir da mulher. A Bíblia diz, né? É a palavra de Deus quem diz aqui. E o assunto, então, continua aí conosco. E é a mulher que está falando, não sou eu não. Continua conosco. E diz assim, o 21:19. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e impaciente. Ainda mais, no 21:9, é melhor morar num canto do eirado do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Então, o sábio chegou a essa conclusão, né? Que é melhor, então, estar sozinho, isolado num deserto do que com uma mulher briguenta. E a gente vai falar mais sobre esse assunto da irritabilidade. Ainda diz, 27:15 e 16. A goteira constante em dia de chuva e a mulher briguenta são semelhantes. Tentar contê-las seria como conter o vento ou segurar o óleo com a mão direita. O vento, né, é instável, né? Lembra estabilidade. E o óleo, algo escorregadio. Quem pode segurar uma pessoa dessa? Ninguém. E aí, né, vale aqui só uma ressalva, né, principalmente aos maridos nesse momento, porque o marido tem aquela figura sacerdotal, né? A Bíblia trabalha muito essa questão. Então, se você está convivendo com uma pessoa que tem essa característica, né, de ser briguento, de constantemente estar levantando a voz e tal, se a pessoa levantar a voz também para essa pessoa, não vai ser pior, né? Vai virar uma confusão e tal. Então, nessa hora, lembre da figura do sacerdote, né? Que era alguém tranquilo, que tinha uma palavra de Deus, que tinha uma postura certa para a ocasião certa. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é acalmar, né? E depois conversar. Até porque muitas dessas reações, muitas vezes, da mulher, pode ter a ver com o que está lá em Gálatas 5, né? Tem lá as obras da carne, né, o fruto do Espírito, e lá fala de ira, né, essas questões. Então, se é uma obra da carne, né, é importante então ter o quê? Uma orientação espiritual, para que a pessoa analise e possa tomar uma nova postura. Então, a melhor coisa a fazer é acalmar, né, e conversar serenamente sobre as questões, e a pessoa também que constantemente está incorrendo nessa questão, cair em si, ver que não é o melhor caminho para a sua família, para o trato com seus filhos e essas coisas todas. Então, mulheres, não esqueçam a força que temos, né? A força para construir ou para destruir. Então, para edificar ou para destruir. E o assunto segue, então, e agora a gente abre mais o leque aí, falando da pessoa que é irritadiça. Então, aqui vem alguns conselhos e algumas considerações importantes para nós, mulheres, mas também para todos os da casa, aquele nervosinho, né, da casa. Então aí vai o que é que ele conquista com isso. 14:17 diz: quem se irrita com facilidade cometerá erros, mas o homem discreto é paciente. Quem se irrita comete erros. Quem está constantemente se irritando. 15:18 diz: o homem que se irrita com facilidade provoca conflitos, mas o paciente apazigua brigas. Então, o discreto é paciente, aquele que apazigua brigas, esse também é considerado paciente. E aquele que está sempre irritando e se irrita com facilidade, ele provoca conflitos, ele comete erros. Ainda o 14:29 diz: quem demora a irritar-se é grande em entendimento, mas o precipitado exalta a loucura. Então, aquele que é precipitado, aquele que se irrita facilmente, ele acaba exaltando a loucura. E o versículo 3 diz: evitar conflitos é motivo de honra para o homem, mas todo o insensato se envolve neles. Então, aquele que evita os conflitos, aquele que segura, que se controla, esse aí é tido como uma pessoa de honra. Muito bem, né? E lembrando que quando fala, né, homem, a
A mulher deve aplicar, né? Tá. Não é porque se falar da mulher, o homem também tem que avaliar até que ponto ele se aplica a ele também, porque os conselhos é para todos. E aí não falo só para o marido e mulher, para os filhos também, para a relação entre o genro com o sogro, com a sogra e vice-versa. Continuando ainda nessa linha, o 22, de 24 e 25 diz assim: não faças amizade com uma pessoa briguenta, nem andes com um homem que logo se enfurece, para que não aprendas seus costumes e te deixes cair em alguma armadilha, né? Então aqui a gente está aprendendo em Provérbios que mau costume pega, né? Então se você ficar andando aí no meio de briguentos, você pode se ver numa situação difícil ou em situações difíceis e acaba então pegando esse costume, é muito ruim para a vida. O 20:19 diz assim: quem vive falando revela segredos, por isso não te envolvas com quem fala demais, né? Esse é um conselho que nós deveríamos, né, esse sim, botar na geladeira e tomar muito cuidado. Quando você vê Provérbios alertando sobre quem fala demais, isso se aplica nos nossos dias às redes sociais, né? Então tem pessoas que falam demais nas redes sociais. Aliás, um alerta aqui aos casais, né? Muitas vezes querem tratar as suas crises via redes sociais, né? O WhatsApp com alguém, isso é gravíssimo. Isso pode causar problemas sérios demais para a família. Ainda temos nessa mesma linha Provérbios 26, o verso 20 e 21 que diz: sem lenha o fogo se apaga e sem difamador o conflito cessa. Como o carvão para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem briguento para provocar discórdia. Então, você veja o seguinte: se você tiver num conflito, até num problema em casa, uma crise, cuidado com quem você compartilha, né? Dependendo de quem vai te ouvir, vai piorar a história. Então, nada melhor do que pedir direção a Deus para que te oriente com quem você abre o seu coração. E ainda o provérbio 17, verso 9, diz assim: quem perdoa a transgressão busca a amizade, mas quem traz o assunto de volta afasta os amigos íntimos, né? Aquela pessoa que está sempre voltando, é sinal que ela tem um problema não resolvido. Então é muito bom a gente ficar aí, porque isso pode prejudicar a nossa caminhada em família. Então é pedir Deus direção e saber influenciar as pessoas. Se as pessoas não quiserem ser influenciadas, o que você não pode é oferecer sua intimidade para elas. Por quê? Porque isso vai influenciar dentro da sua própria casa. Cuidado com quem se irrita com facilidade. E chega uma hora que ele se irrita até contra o Senhor. Que diz o 19:3: a tolice do homem transtorna seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Então aquele que está sempre irritado, ele comete erros, ele provoca conflitos, ele exalta a loucura, ele afasta os amigos e no final de tudo ele se irrita contra Deus, porque ele cometeu, na verdade, o que a Bíblia diz, tolices, né? Ele acaba transtornando o seu caminho, mas se irrita até contra o Senhor. Sim, ainda bem que no mundo não tem só pessoas que se irritam, né? Ou que vivem se irritando. Também tem os mansos. E a Bíblia, em Provérbios, vai falar também sobre essas pessoas, né? O manso, aquele que você deve atentar e buscar também se identificar, até porque são bem-aventurados, conforme o próprio Jesus falou, né? Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca ira, né? E quando a gente fala de palavra dura, a gente lembra aqui também daquela pessoa dura no que diz respeito à personalidade, ao jeito de tratar o outro, muitas vezes do trato com os filhos. Isso se revela facilmente. Então é bom a gente lembrar aqui daquela questão do ser rígido e ser flexível. Então tudo que é duro, tudo que é rígido, quebra um dia, né? Agora, a flexibilidade tem a ver com sabedoria de discernir o momento e tomar decisões. Então, a gente precisa saber agir com essa flexibilidade e se adaptar às questões. E aí, aqui vai um alerta: sem abrir mão dos princípios divinos para a nossa família. Isso é muito importante. A questão do princípio não é a questão de ser dura, a questão é que é princípio, aquilo foi estabelecido, aquilo é alicerce, é inegociável, né? Mas até para ensinar o princípio você tem que ter uma flexibilidade, saber o momento. Então é muito importante isso,
Cuidado, porque a palavra dura provoca ira. E a gente encontra muitas pessoas iradas Sim. e que manifestam isso nos seus relacionamentos por conta que foram tratadas e cresceram num ambiente de muita dureza, rigidez. Provérbios 16, 24. Palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Ufa, né? Esse é o outro lado. Né? No comentário do reverendo Hernandes, ele diz que os favos de mel renovam as forças, né? E são brilho, ele dá brilho nos olhos. Olha que coisa boa. Então, palavras suaves faz toda a diferença. Então, essas palavras agradáveis nas palavras de Salomão, elas são o quê? Terapêuticas. Elas fazem bem para a alma e fazem bem para o corpo. Então, a nossa língua, ela precisa estar a serviço da cura. Então, na hora que você estiver irritado, o melhor é não falar, porque é daí que geralmente saem as maldições. Sim. Quando a pessoa está irritada, fala demais e aí joga maldições sobre a família e depois, para consertar, é um problema, dá tempo, demora muito. Então, a melhor coisa, você está irritado, acalma, ora a Deus, muita calma nessa hora, né? O manso também, ele desiste das brigas. O manso, ele guarda a sua boca e por isso guarda a si mesmo do sofrimento. O manso, ele demonstra que adquiriu conhecimento, portanto, tem entendimento. E aí o 17,14 atesta isso dizendo: o início do desentendimento é como vazão de águas represadas. Por isso, desista da questão antes que haja briga. Então, tem coisas às vezes lá, né, no coração do homem, da mulher, do nosso familiar, guardado ali, e basta um cliquezinho, né, um riscar de fósforo para aquilo tudo vir à tona. Então é melhor deixar quieto, é melhor não desistir da briga e não ir adiante com a sua irritabilidade ou com o seu desejo de provocar algum tipo de atrito ou confusão. Desista da questão antes que haja briga. Temos o 21 e 23, como eu disse: quem guarda a sua boca e sua língua, guarda a si mesmo do sofrimento. Temos ainda o 17, 27 e 28. Quem controla as suas palavras tem conhecimento, e o sereno de espírito é homem de entendimento. Quando se cala, até o tolo passa por sábio, e o que fecha os seus lábios é visto como homem de entendimento. Então talvez a gente até confunda, né? O sábio com o tolo. Mas nesse momento ele vai estar ali sendo esperto, né? O tolo vai estar sendo esperto se ele se calar. Então quando ele se cala, até ele é tido como um homem de entendimento. É o que se fala, aquele que fala menos erra menos, né? Sim. Então sim. tem hora que você tem que realmente pegar esses versículos e lembrar para que a gente não faça as coisas desandar na nossa família, né? Isso. E tudo isso vem do nosso coração, que é a nossa razão, é o nosso desejo de acertar. E o coração do sábio ou do manso, ele reflete. Porque o 27:19 diz: como o rosto reflete na água, assim o coração do homem mostra quem ele é. Então aquele que se irrita, aquele que está desejoso de provocar conflitos, aquilo antes de tudo está em seu coração. E por isso vem à tona com tanta facilidade. E o contrário disso é o manso, desejoso de manter a paz, né, de ter uma vida tranquila e sossegada, está no seu coração. Então aquilo também vem à tona. Como diz o 27:19, que o rosto reflete, como o rosto reflete na água, assim o coração do homem mostra quem ele é. Ainda o 26, 24 e 26 diz sobre o coração: aquele que odeia dissimula com os lábios, mas no seu interior, no seu coração, acumula o engano. Ainda que seu ódio seja encoberto pela dissimulação, a sua maldade será revelada diante de todos. E aí José sempre fala um provérbio, né, que diz bem sobre esse versículo. É algo que eu li num livro e nunca mais esqueci, né? Porque esse tipo de pessoa, né, esse tipo de sentimento, de estilo de vida, ele se revela quando as coisas não acontecem do jeito que a pessoa quer, né? Então basta você contrariar a pessoa para ela revelar tudo. Então a gente consegue até maquiar por um tempo, mas não tem jeito, uma hora vai desandar.
Então, se é um mau costume, né, se é algo que está dentro, nós precisamos orar a Deus, pedir a Deus para nos dar força e sabedoria para livrar-se desse sentimento, porque ele é ruim, né? Porque ele vai prejudicar o coração. E o que é o coração, né, nesse sentido aqui? É aquilo que está dentro da gente, é o nosso caráter, né, a nossa forma de ser, é aquilo que vai revelar as nossas ações, né? E ainda falando de Provérbios, a gente já falou aqui num dos nossos encontros sobre Provérbio 4:23, né? Que vai falar exatamente sobre a guarda, o guardar o coração. Isso é muito importante. Mas também o 14:30 diz que o coração tranquilo é a vida do corpo. A inveja, porém, apodrece os ossos, né? Então, olha essa sequência que ela é muito interessante. Vai falar do coração tranquilo, do coração alegre, né? Então, o coração tranquilo é vida para o corpo. Pessoa invejosa, né? Coração amargurado, fica desejando o que é do outro, não trabalhou para ter o que o outro tem e fica querendo, né? Então não é bom, isso apodrece os ossos. No 15:13 diz: o coração alegre embeleza o rosto, mas o espírito se abate pela dor do coração. Então, a pessoa leve, né? A pessoa que vive a sua vida, que agradece a Deus. Aliás, a gratidão tem tudo a ver com esse coração alegre, né? Que agradece a Deus pelo que tem. Então, essa pessoa é diferente, ela transborda alegria. Porém, aquela pessoa que fica maquinando o seu coração, lamentando pela vida, reclamando o tempo todo, é uma pessoa, né, que abate, né? O coração dela, dolorido, transborda. Isso influencia as nossas vidas. Então, temos que tomar cuidado com as nossas ações e também tentarmos, de alguma forma, influenciar. Ainda diz o 17:22 que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido adoece os ossos. Olha só, né? Como que isso é sério, né? Os nossos ossos, nosso corpo pode adoecer de acordo com a forma como vivemos no que diz respeito às nossas ações, aquilo que está dentro de nós, o que nós armazenamos, né, dentro de nós. Então temos que tomar muito cuidado com tudo isso. E nós queremos concluir com um assunto muito importante. E esse assunto nós temos ele em alguns versículos de Provérbios, que é exatamente o perdão. Provérbios 17:9 diz o seguinte: quem perdoa a transgressão busca a amizade, mas quem traz o assunto de volta afasta os amigos íntimos, né? Nós já até vimos esse versículo hoje nesse nosso estudo. Então eu quero aqui dizer para você que perdoar é uma atitude que não pode faltar na nossa vida, né? E não pode faltar na nossa vida em família. Porque a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa satisfação vai estar bem relacionada a esse assunto. Então quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. Quem não perdoa não tem condição de orar. Porque como que a pessoa vai orar? Se Jesus nos ensinou na oração, lá em Mateus, no capítulo 6, verso 12, a nós orarmos ao Pai e dizermos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então a gente não está falando aqui de alguém que está chateado com você e tal, não, estou falando da ação que nós produzimos para com o outro. Então nós temos que abrir o nosso coração. E dentro de casa, então, isso tem que ser mais evidente, né? Às vezes quem está fora da sua casa, você precisa até de um tempo para resolver, mas dentro de casa as coisas têm que ser mais rápidas. E nós precisamos orar e pedir a Deus direção. Bom, o Caio Fábio, um livro que ele escreveu em 1995, né, muito interessante esse livro, Perdão, Encarnação e Graça. Ele diz que perdoar é deixar o outro nascer de novo na nossa própria história, sem as memórias que fizeram dele uma desagradável lembrança. Então é isso que um filho precisa fazer com seu pai, um pai com o filho, um cônjuge, né? Tratar as suas feridas e deixar o outro nascer para um novo tempo, né? Então, quando não há perdão, qualquer motivo vai ser razão para a separação. Foi o que o próprio Jesus falou, né? A dureza do coração do homem. E a gente precisa então buscar isso. Quando não há perdão, qualquer pequena coisa se agiganta. Os relacionamentos ficam comprometidos. Não há alegria no lar. Por quê? Porque tem feridas, né? Não houve perdão. E aí é importante tratar essas questões. E muitas vezes será necessário, né, um auxílio externo, para que alguém que olhe de fora, alguém que tenha condições
de dar essa ajuda à família, né? Então é muito importante lembrarmos disso. Muitas famílias estão feridas, machucadas, não porque forças hostis se levantaram de fora, mas por causa das contendas e mágoas geradas dentro delas. Quem disse isso foi o reverendo Hernandes Dias Lopes no livro Perdão, a cura das emoções. Então, as famílias estão feridas por quê? Por conta de contendas, mágoas geradas dentro delas mesmas. Então, o que a família tem que fazer? Pedir a Deus que mostre, né, onde está a dracma perdida, o que está perdido dentro dessa casa. E aí comece a restauração. Então, perdoar em família é necessário, gera paz. Quando perdoamos, nós fechamos as brechas. E aí o diabo não terá legalidade para agir na nossa vida. Porque senão será aquela chamada raiz de amargura. E aí isso é um problema. Então você imagina isso no relacionamento conjugal, imagina isso no relacionamento com os filhos, imagina isso no relacionamento com os sogros. Isso não pode haver na nossa família. E aí Provérbios 10, 12 diz: o ódio causa brigas, mas o amor cobre todas as transgressões. E esse texto ele vai casar direitinho com o que diz lá 1 Pedro 4,8. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Então, numa família onde há amor, né? Onde tem amor no lar, geralmente os erros, as questões são tratadas com mais facilidade. Por quê? Porque o amor cobre, né? Então, o filho amado, a esposa amada, o marido amado, o pai amado, a mãe amada, eles saberão avaliar bem na hora da crise e lembrarão dos feitos positivos da família. Meus irmãos, então, né, chegamos ao final. Sim, e nós queremos concluir, então, esse estudo, essa série de estudos com o versículo, com o provérbio 13, 12, que diz assim: a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Nós vimos desde o primeiro estudo, a primeira semana de maio, trouxemos aqui alguns provérbios a respeito do arrogante e do humilde, né? O arrogante, o humilde, como eu fiz aqui. Nós também trouxemos aqui no segundo estudo sobre a convivência, provérbios que nos indicaram uma boa convivência com os nossos familiares dentro de casa, com a família estendida, até com os nossos vizinhos, com os nossos filhos. Nós falamos semana passada e trouxemos alguns provérbios sobre o preguiçoso e o trabalhador, e nós aprendemos bastante também com esses provérbios. Hoje estivemos falando aqui sobre o irritado e o manso, e o coração do manso, e nós então colocamos aqui que tudo precisa estar no nosso coração primeiro, na nossa mente, no nosso desejo. E a esperança adiada entristece o coração. Aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, mas não coloco em prática, que eu deixo para depois, vai sendo adiado, vira uma frustração. Mas o desejo, aquilo que está no meu coração, o desejo de perdoar, como vimos aqui no final, e aí todos os demais desejos e as vontades e os sonhos colocados em prática é a árvore de vida. Que essa casa refúgio nasça nas nossas casas, que ela tenha vida, que ela seja essa árvore de vida nas nossas casas, porque será a palavra de Deus estabelecida nas nossas casas. Sim. E aí, né, nós paramos e pensamos o seguinte, né? A nossa necessidade hoje, como famílias cristãs, talvez não seja mais ouvir, né? Mas é olhar para o que esse texto está dizendo. Porque muitas vezes Deus fala conosco, Deus aponta o caminho, mas nós adiamos, né? Nós não tomamos as decisões hoje. E aí, se nada muda, nada muda. Então não podemos adiar, não podemos ficar adiando com aquela velha, né, frase, né? O tempo vai apagar, o tempo não apaga, né? Pelo contrário, as coisas só vão piorando. Então, Provérbios é um desafio para todos nós. Nos nossos 27 anos de vida conjugal, nós chegando, né, para metade, chegando a 28, com os nossos 2 filhos, agora com a nossa nora, nós temos os mesmos desafios. Colocar esses ensinos em cada fase da vida como manual para as nossas vidas. Então, que Deus te abençoe, que a sua família seja esse lugar de refúgio,
lugar de apoio, segurança e proteção. Fiquem na paz do Senhor. A provisão da tua bênção.